você que nos acompanha aqui pelo BNews, pela nossa BNews TV. Estamos iniciando mais uma edição do nosso Fato e Opinião especial, falando sobre eleições 2020. Eu sou Victor Pinto, sou apresentador, está conduzindo essa temporada especial dessa nossa atração audiovisual aqui no nosso site, que o BNews não é só escrito, não é só fotografia, é também vídeo, é também podcast. Então, a gente tem a satisfação, desde já, de ter a sua audiência acompanhando esses nossos projetos. E no programa de hoje nós vamos falar, como eu bem disse na edição passada, nós vamos falar sobre os dois maiores colégios eleitorais da Bahia. Estamos falando de Feira de Santana, que tem aí basicamente 400 mil eleitores, e também a cidade de Vitória da Conquista, que já rompeu a barreira dos 200 mil eleitores. Então, são duas cidades que, por exemplo, depois de Salvador, podem ter segundo turno. E são disputas que, pelo que a gente analisa, estão bem acirradas. E para comentar junto comigo, para fazer essas análises dessas duas disputas interioranas, temos aqui Henrique Brinco, nosso repórter de política. Muito bem-vindo, Henrique. Boa tarde a todos. Boa tarde, Vitor, Eliezer e Luiz Felipe. Vamos Mas, na verdade, é um boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom dia. É verdade, estamos na internet. Pessoa... Eu assisto de madrugada, eu adoro assistir vídeo de madrugada. Também quem está aqui com a gente é o nosso editor também, meu colega editor do BNews, Eliezer. Olá, Brinco, Vitor, Luiz Felipe, um prazer estar aqui de novo. E quem está estreando no Fato e Opinião é o nosso caçula de repórter de política lá do site BNews. Quer dizer, o caçula não, que já perdeu o posto para Raul Aguilar, né? Que Raul chegou agora tem pouco tempo, mas o antepenúltimo caçula o penúltimo caçula da nossa equipe, que é o Luiz Felipe Fernandes, que está com a gente. Luiz, seja muito bem-vindo. Olá, Vitor, olá, Henrique, oi, Eliezer, é satisfação estar aqui com vocês pela primeira vez, estreando o time de primeira. E é bom, né? No tempo de pandemia, eu já fiz amizade até com testemunha de Jeová, me ligando no final de semana. Então, bater esse papo com vocês vai ser bom demais. Quem gosta dessa conversa, assim, quem gosta desse bate-papo, assim, é Eliezer. Eliezer que gosta... quando eu vou ligar para Eliezer, aí é uma confidência nossa aqui de compadres, quando eu ligo para Eliezer, eu não consigo passar só 20 minutos no telefone com Eliezer, não. É 1 hora e 30 a conversa, porque a resenha vai longe ali. E geralmente a conversa começa assim, olha, eu vou falar rápido, viu? Porque eu estou aqui fazendo alguma coisa. Aí quando a gente vê, já passou 40 minutos. Que aí começa a falar de política, minha gente. Não tem... Já foi. E aqui a gente tem que controlar o tempo também, já estou de olho no relógio. Mas vamos lá. A gente primeiro vai falar de Feira de Santana, que é uma cidade muito importante no xadrez eleitoral, uma cidade que tem aí o terceiro maior PIB do estado, só perde para Salvador e Camaçari. Camaçari, a gente sabe, pela questão do polo petroquímico, acaba sendo pujante economicamente, mas Feira de Santana é um polo, é um centro comercial baiano, é o 10º maior PIB do Nordeste, assim podemos colocar também, e é uma cidade que, por exemplo, cruza a Bahia, porque as maiores rodovias, as federais, passam por Feira de Santana. Todos os caminhos levam a Feira de Santana, de certo modo. 116, 101 e 324 passam por Feira de Santana. Então, assim, eu que sou interiorano, preciso passar por Feira de Santana para poder descer para a minha cidade natal, Constituição do Coité. Então, São João, Natal, esse período que a gente vai visitar os familiares, a gente sente como Feira de Santana absorve essa população, não só no sentido de pessoas que vão morar lá, porque é tida como a segunda capital do estado da Bahia, como também pessoas que passam por lá, nem que seja para descer e tomar um caldo de cana ou uma xícara de café na hora de sua passagem, sua viagem. Mas Feira, politicamente, tem seu peso. A Assembleia Legislativa, por exemplo, que o diga, que sempre teve nomes com bases de Feira de Santana, deputados que saem eleitos de Feira de Santana. Nós tivemos, por exemplo, em 2018 agora, um candidato a governador que fez oposição a Rui Costa, que foi Zé Ronaldo, que é forjado na política de Feira de Santana. É o grande cacique da política de Feira de Santana. Nós tivemos, por exemplo, também outro governador que sempre teve um apreço, sempre teve Feira de Santana como uma base sua bem aguerrida, que foi João Duval Carneiro. Sempre teve esse envolvimento com o Estado. E tantos outros políticos que passam por Feira de Santana acabam ganhando a projeção de Estado. Mas a gente vai se prender a 2020. Vamos falar sobre a eleição de Feira,
que tem nada mais, nada menos do que 10 candidatos a prefeito. É muito candidato. É um nível de Salvador. Nós temos 9 aqui em Salvador, em Feira nós temos 10. Então, você já vê a miscelânea que está. E Luiz Felipe, daqui a pouco eu vou chegar nele, primeiro eu quero ouvir Brinco e depois Eliezer. Luiz Felipe teve em Feira de Santana, fez a nossa viagem do BNews Visita. Nós estamos visitando cidades estratégicas para, além de fazermos esse noticiário daqui de Salvador para com eles por telefone, pela internet, por conferência, etc., mas também a gente está indo nas cidades para a gente poder sentir o clima da eleição nesses colégios eleitorais importantes. Eu vou guardar minhas observações para mais tarde, que eu já falei demais. Eu quero primeiro ouvir Brinco, o que é que ele acha de Feira de Santana nesse aspecto desse xadrez, como é que ele está vendo esse cenário lá. Pois é, Vitor. Ultimamente, nos últimos anos, né, Feira de Santana virou um terreno aí, um reduto de Zé Ronaldo, né? Zé Ronaldo ele é visto como o coronelzão lá de Feira de Santana. Ele está apoiando o prefeito Colber Martins, né, que tenta a reeleição pelo MDB. E na última pesquisa da tarde, divulgada no último dia 10 de setembro, Colber Martins aparece empatado com o candidato Zé Neto, que é do PT. Né? Zé Neto está em campanha aí desde o ano passado, super animado. Eles são empatados tecnicamente, mas Zé Neto tem uma ligeira vantagem, de, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, ele está com 29% nessa pesquisa e Colber Martins com 22%. É uma diferença aí, mas empatados na margem de erro, que é de 4 pontos. Então, isso também é um reflexo do apoio do governador Rui Costa, que a gente vai falar também, que se reflete em Vitória da Conquista. Vitória da Conquista também o PT está liderando a corrida eleitoral. E também está embolado porque existe um outro candidato chamado Carlos Geilson, que é do Podemos, que lançou uma candidatura surpresa, sem consultar o governador Rui Costa. Ele se coloca como da base do governador Rui Costa, mas o governador Rui Costa ainda não se manifestou se vai apoiá-lo ou não, e ele está com 9%. Ele aparece aí com uma terceira via possível, aí caso consiga crescer até o dia da eleição. Mas, pelo que tudo indica, a eleição está caminhando para o segundo turno mesmo. Só para situar para quem está nos assistindo, Feira de Santana nós temos aí, eu até anotei, porque é tanto nome para eu não me perder. Eu anotei, fiz uma pesca aqui. Nós temos Beto Tourinho, que foi vereador por 7 mandatos e agora tenta a prefeitura pelo PSB, que tem Ângelo Almeida como seu vice, o ex-deputado. Nós temos aí também, nesse xadrez, Carlos Geilson, como você citou. Nós temos Carlos Medeiros, que é um estreante aí pelo Novo. Empresário. Nós temos Colber Martins, que vem de uma família de linhagem política, já teve o pai que já foi prefeito de Feira por 2 vezes, ele já foi deputado estadual e federal, já assumiu a prefeitura agora quando o Zé Ronaldo renunciou o cargo para poder ser candidato a governador do estado. Nós temos também um Nelson, que é do PRTB, que o pessoal chama de Nelsinho. Tem também Daiane Pimentel, que é a neófita na política, que se aproveitou desse rojão Bolsonaro e foi a mulher de Bolsonaro na Bahia, foi a candidata de Bolsonaro na Bahia em 2018, foi o primeiro cargo que ela se colocou e se elegeu. Eu não sei agora como é que vai ser o rumo dela, porque agora ela rompida, ela é divorciada. Se for um casamento, foi aquele divórcio assim, bem complicado dela com Bolsonaro, no aspecto político. E todo dia ela dá uma alfinetada em Bolsonaro, surpreendentemente, né? Mudou da água para o vinho. Da água para o vinho, isso. Aí se lançou o candidato em Feira de Santana pelo PSL, tem também a Marcela do PSOL, tem o Arimateia, deputado estadual, que está aí pelo PRB, pelos Republicanos, que é o partido ligado à Igreja Universal. Tem também Orlando Andrade, do PCO, e eu estou esquecendo mais alguém, acho que eu falei todo mundo, né? Falou todos. Beto Tourinho, Carlos Geilson, Carlos Medeiros, Colber, Arimateia, Marcela, Daiane Pimentel, Nelsinho, Orlando e Zé Neto. Que Zé Neto, para mim, é aquele que é quase que um Lula em Feira de Santana. Tá vendo ver se vai chegar a vez dele, como o Lula teve a vez dele de assumir a presidência. Vai, e é o típico do cavalo paraguaio. Começa bem,
pá, mas quando chega na reta de chegada ali, acaba desidratando, mas a gente acha, na minha leitura, que o governo do Estado, desta vez, inclusive com a projeção dele como deputado federal, vai tentar cavar essa prefeitura petista em Feira de Santana, que nunca aconteceu, vale destacar. Feira e Salvador, por exemplo. Salvador também é a capital que nunca o PT governou. Então, a gente tem esse cenário aí feirense muito parecido com Salvador no aspecto do Partido dos Trabalhadores. Eliezer, suas impressões aí sobre Feira de Santana? Eu ia falar justamente isso, né? Feira é uma cidade que o PT nunca governou, assim como Salvador. Então, e pela insistência de Zé Neto, né? Tá chegando aí na 4ª tentativa. Eu acho que é uma cidade importante que o Partido dos Trabalhadores mira, porque vem eleição em 2022 e a gente sabe que Feira de Santana e Vitória da Conquista, que são as cidades que a gente observa hoje aqui, elas são fundamentais para essa disputa de governo do Estado. E eu só queria colocar aí algo que Brinco até começou a falar quando pontuou sobre Daiane Pimentel. São 2 cidades que podem ter a disputa também nacionalizada, né? Em Feira de Santana você tem Colbert, tem um comportamento mais, né? Não diria nem de direita, mas assim, um perfil mais conservador, né? Colbert acende a vela para os 2 santos, né? Bolsonaro e ACM Neto. Exato. E vai tentar reunir tudo que pode aí e para criar esse antagonismo, né? Vai ficar polarizado de novo. Zé Neto de um lado, apesar da gente ter uma eleição pulverizada, a gente vai ter lá no final das contas uma coisa mais polarizada. Zé Neto, Colbert, aquela disputa dos grupos. Eu acho que Zé Neto tem, como alguém disse recentemente, a melhor oportunidade de vencer em Feira. Lembrando que Feira é uma disputa de reeleição, né? Não é sucessão como Salvador. Colbert Martins tenta continuar no mandato porque ele assumiu em 2018, quando o Zé Ronaldo saiu para ser governador do Estado. Então, esse momento, até porque o grupo do próprio Colbert sofreu algumas ranhuras, né? Ele só foi bater o martelo, assim, afinar o grupo mesmo, que estaria com ele, já na reta final. Você vê, por exemplo, que o deputado Targino Machado, que é do Democratas, grupo de Zé Ronaldo, Colbert, esse ano ele havia se colocado como candidato em Feira, né, pré-candidato. Esse movimento não avançou e ele acabou apoiando Geilson, que, como o Brinco falou, é um nome da base do governador, mas não é uma candidatura reconhecida pelo governador. Então, eles estão ali no meio do caminho, em cima do muro, não sei, uma espécie de terceira via. E Geilson teve a esperança de fazer uma composição, por exemplo, com o Zé Neto, e ser os 2 juntos serem os nomes de Rui Costa. E acabou que não deu certo. E Targino foi numa dissidência porque ele brigou, né, com o DEM de Feira de Santana. Ele dizia que o DEM de Feira de Santana é de coronel, é um coronel que toma conta, e o coronel, lógico, que a gente sabe que, como o Brinco citou aí, que as críticas de Targino são para Zé Ronaldo, que Zé Ronaldo, querendo ou não, há quem goste, há quem não goste, Zé Ronaldo é um dos maiores líderes políticos de Feira, e quando ele entra para jogo, ele costuma ganhar, e costuma ganhar bem. Para a eleição para o Senado daquela vez mesmo, em 2010, se eu não me engano, 2010, meu Deus, tomara que a minha cabeça não esteja me atrapalhando, acho que foi 2010 que ele foi candidato a senador, ele ganhou em Feira de Santana de cabo a rabo a vaga de senador, apesar de ter perdido o cargo de senador. Mas desculpa, Eli, continue, é só um adendo aqui na nossa conversa. Não, é justamente isso, né, para mostrar que o grupo de Colbert, ele teve aí uma dificuldade até de entendimento, né? O ano passado eu lembro que surgiu um burburinho muito forte de que Zé Ronaldo e Colbert estariam com a relação comprometida, mas, enfim, quando chegou a reta final, eles azeitaram as coisas e tocaram o barco. Geilson é aquela figura que está se valorizando no jogo eleitoral. Ele, já que não fechou com Zé Neto, ele também não ia fechar com Colbert. Ficou no meio do caminho e vai ter o passe valorizado para o segundo turno, muito provavelmente. É um desenho até clichê, né? Isso. E agora a gente vai falar com uma pessoa que está especialista na cobertura política de Feira de Santana. Eu acho que pode falar com muito mais propriedade do que nós 3, eu, Eliezer e Brinco.
Luiz Felipe Fernandes, que esteve lá, que conversou com os candidatos, está focado aí na nossa cobertura do BNews em Feira de Santana. Eu quero realmente saber como é que está o clima, o que é que você sentiu, como é que foram as conversas lá. Me diga aí o real cenário, o cenário de quem esteve em loco, porque a gente está de camarote, a gente está acompanhando só por fontes que a gente conversa, pelo desenrolar dos fatos que a gente assiste distante. Você que esteve lá, como é que está a situação lá em Feira de Santana? Então, não só minha primeira cobertura, né, oficialmente assim de eleição, né, como repórter, mas também a primeira ida à Feira de Santana, né, como o Vitor bem citou, a gente acaba passando muito por Feira de Santana, mas acaba não entrando na cidade, e foi muito interessante, né, são vários candidatos, eu conversei com metade deles, né, e assim, o que eu percebo que está muito no discurso é o sentimento de mudança, né, e que também eu acho que está um pouco presente de fato na população, não só uma conversa de eleição para atrair, né, para poder se credibilizar, mas realmente a gente ouve de algumas pessoas, né, o Grupo Zé Ronaldo está há 20 anos, né, no poder em Feira de Santana, então o atrativo para a oposição é isso, né, esse desejo de mudança, e assim, apesar de não ter vencido, apesar do PT nunca ter vencido a prefeitura, assim como aqui na capital, Haddad teve 67% dos votos, né, na eleição presidencial, e Zé Neto confia muito nisso, né, que esse fator Bolsonaro não vai influenciar tanto, né, na eleição. Por outro lado, quem confia nisso é Arimateia, né? José de Arimateia diz que está confiando nessa onda bolsonarista, mas as pesquisas até então não apontam para esse crescimento, e também a gente não vê Feira de Santana, como diferente até de outras cidades aqui na Bahia, com esse bolsonarismo assim tão aflorado. Acho que realmente o grupo de Zé Ronaldo tem bastante capital político, tanto que Colbert tem 2 anos apenas, e acho que é um dos motivos também dele não ter tanta simpatia, além do próprio jeito dele, que não é um cara assim do povão, né, não tem uma fala bem tranquila, né, bem pausada e tal. Então, acho que ele confia muito realmente nesse capital político. Há quem diga nos bastidores que Zé Neto não ama muito Colbert, né, a figura de Colbert. E talvez por isso se manteve um pouco distante. Mas a gente sabe também que Zé Ronaldo já tem uma certa idade, então também nos últimos tempos talvez tenha se mantido distante também pela Covid-19, né? Zé Neto, como me falaram, acho que é uma eleição que ele está mostrando um potencial grande, assim, né? Além de estar bem pontuado, eu acho que também tem ele tem o apelo da população, né? De certa parte lá de Feira de Santana, principalmente na camada mais pobre mesmo, do povão, né? Ele fala, ao mesmo tempo tem um perfil meio de doido, né? Aquele cara que fala, tem um temperamento meio ali dúbio, né? Fala muita coisa assim. Para algumas pessoas é bom, mas também ao mesmo tempo acho que colabora para o nível de rejeição dele, não apenas o fato de estar carregando o PT, mas também esse jeito dele, né? A gente comenta, né, que quando você participa muitas vezes de uma eleição, você pode se desgastar, né? A imagem fica cansada, como aqui a gente também vê a Olívia, que talvez não emplaque muito, mas ele tem um trabalho interessante em Brasília. Enfim, é um cara que está na política há muito tempo, eu vejo com chances também. E, assim, a pulverização que está tendo em Feira de Santana, eu acho que, diferentemente daqui de Salvador, acho que pode ajudar o PT. Porque aqui, de início, na verdade, ainda está ali, ela divide, ao meu ver, não só o perfil, mas também o eleitorado de Olívia, parte do eleitorado de Olívia, e por outro lado, lá não, lá tem Carlos que vão votar nele, não são pessoas, talvez, tão de esquerda quanto Zé Neto, e aí, num eventual segundo turno, como ele falou, o passe vai estar bem valorizado, né? Mas se ele, por exemplo, apoiar Zé Neto, já vai ser bastante voto que vai conseguir levar também, né? As outras candidatas... Sim, pode falar. Não, pode falar. Sei que você estava encerrando. Nossa, não, assim, das outras candidaturas, assim, a gente não vê tanto potencial de crescimento. Acho que da Aline Pimentel, o fato de ter rompido com o Bolsonaro acabou com o capital político, talvez ela tivesse. Então, assim, também tem pouco tempo em Brasília, acho que não é tempo suficiente, talvez, para poder se consolidar mesmo, ficar tão conhecida pela atividade parlamentar. Então, ainda vai disputar esses votos conservadores junto com José de Arimateia. Então, também não vejo muito potencial de crescimento, assim. E as outras candidaturas também a gente vai ter que observar mais, mas até então, não muito. A cidade está meio fria, você não vê nada muito plotado, não vê as pessoas tão dispostas. Me surpreendi ver algumas pessoas jovens falando que não estavam afim de votar. Algumas pessoas jovens assim, não sei se do lado, talvez, as pessoas que não estavam já de saco cheio, assim, porra, não podia sair, não podia ir para festa, e agora vou votar. Mas a gente não sabe, chega na hora, o clima esquenta, né? Muitas coisas acontecem, então a gente não sabe. Essa abstenção ainda é um incógnita, mas fato é que acho que, assim como outras cidades do Brasil, e principalmente aqui na Bahia, em Salvador, ainda está muito morno.
Zé Neto, quem conhece Zé Neto, e eu o conheço bem, no sentido de cobertura da Assembleia Legislativa, é o típico petista xiita da explosão, de querer ganhar o debate no grito. Mas, assim, de uns tempos para cá, ele tem realmente se moldado, tem sido mais comedido, tem adotado uma postura totalmente diferente, e eu acho que o grande diferencial dele para a chegada agora na campanha, em feira, é justamente o fato dele ter se tornado deputado federal, ter tido um trânsito melhor e maior em Brasília, e ter que analisar mais obras para a Feira de Santana, que a gente sabe que, apesar da Assembleia Legislativa ser uma mãe para quem é deputado, e eu digo mãe por causa da estrutura política que a Assembleia Legislativa dispõe para os deputados, o deputado federal ele mexe no orçamento da União. Ele consegue emendar e aí trazer obras para os seus redutos, e eu acho que esse foi o grande pulo do gato que tentou se emplacar em Zé Neto e também mostrar uma força para ele. Tipo assim, o cara ficou a vida toda, boa parte da sua vida ali como deputado estadual, inclusive líder do governo petista, foi o líder de Wagner por um bom tempo, só tomando porrada, inclusive, e de certo modo todo mundo fala que quem se torna líder ou de oposição ou de situação não consegue cuidar de sua vida própria, vida política própria, então meio que foi uma libertação para ele essa ida para a Câmara Federal, até para poder focar em Feira de Santana. E você tocou no assunto certo, Colbert é uma pessoa bem vista no meio político, ele consegue transitar bem no meio político. Eu não vejo, por exemplo, Colbert, pelo menos das vezes que eu tive contato com ele, no on e no off, e acompanhando entrevistas, ele ser muito agressivo com os adversários. Ele tem uma postura muito paz e amor. E, assim, eu acho que é da convivência dele, e vale destacar também, ele não é DEM, ele é MDB. Foi um dos poucos aí que se manteve, e ele sempre foi MDB histórico na Bahia. Se elegeu deputado pelo MDB e continuou no partido. E eu acho que ele, tendo o Zé Ronaldo como seu cabo eleitoral, tende a crescer, mas da mesma forma, tende a se manter e crescer, mas da mesma forma, Zé Neto vem bem alinhado com o governo do Estado. Eu acho que, por exemplo, é a eleição que mais ele está bem alinhado com o governo do Estado. Nesse intervalo aí, dos últimos anos, eu acho que Zé Neto só teve... Acho que teve só um ano que Zé Neto não concorreu com o PT, acho que num intervalo aí de 12 anos. Acho que foi Sérgio Carneiro, que foi candidato uma vez, que disputou as prévias, e aí acabou o Sérgio não vencendo, e Sérgio, no final das contas, depois aderiu o Zé Ronaldo, e depois, eu nem sei como é que está a situação política de Sérgio Carneiro hoje em Feira. Mas, assim, dentro do xadrez político, como eu disse no início, Feira é importante, segundo maior colégio eleitoral, apesar de estar, por exemplo, em 2018, na mão de um opositor ao governo do Estado, a Rui Costa, apesar de, por exemplo, Conquista, que a gente vai falar agora, também ter ficado na mão de um opositor numa eleição, isso não impediu que Rui Costa tivesse um bom desempenho nessas duas cidades. Mas, lógico, você tendo uma prefeitura, uma máquina da pujança que é Feira de Santana e uma máquina da pujança que é uma prefeitura de Vitória da Conquista, máquina leia-se, e aqui a gente bota nos panos limpos, indicação de cargo, poder fazer negociação política na região, ter interferência nas cidades satélites que circundam aí essas regiões metropolitanas. Então, isso tudo impacta, de certo modo, num prejuízo em que um partido tenha. Por exemplo, o PT pode ter um prejuízo nessa eleição, mas se ganhar uma prefeitura de Feira, vamos supor, Feira engole 30 cidades interioranas em que o PT ou que o governador Rui Costa perca, por exemplo. Eu tenho essa visão. Então, compensa você ter esses maiores colégios eleitorais. E Feira de Santana, só para a gente arrematar, para a gente ir rapidamente para a Vitória da Conquista. Tem as rejeições também aqui. Como? Você é uma enciclopédia viva, eu fico admirado com o que você falou. Conhece tudo. Aí eu separei aqui também as pesquisas de rejeição, porque eu acho que a qualitativa também reflete muito o teto que cada candidato tem. E aí, curiosamente, você estava falando aí do Zé Neto, do alinhamento dele com o governo do Estado,
entre o percentual de eleitores que não votaria de jeito nenhum em determinado candidato, o Zé Neto tem uma rejeição menor. O Zé Neto aparece com 39% nessa pesquisa do À Tarde, e Colbert Martins aparece com 54% de rejeição. E entre os candidatos que votariam com certeza em determinado candidato, Zé Neto tem também a vantagem de ter 25% contra 16% de Colbert Martins. E as maiores rejeições são de José de Arimateia, com 59% de rejeição, e Daiane Pimentel empatada com Carlos Geilson, com 52% de rejeição. Então, também é um reflexo aí de que o bolsonarismo, né, no caso de Daiane, como bem o Luiz Felipe disse, ela meio que sumiu, né, nessa campanha depois que rompeu com o Bolsonaro. Só para arrematar, diga Elias, a gente tem que correr por causa de Conquista. E só um detalhe, as candidaturas de Daiane Pimentel e José de Arimateia, na verdade, só são para pavimentar a reeleição deles em 2022 como deputados. Eles sabem que não tem chance alguma de vencer, não quiseram compor com ninguém, mas estão trabalhando para, sobretudo, Daiane Pimentel, porque perdeu o alinhamento com o Bolsonaro, e isso ela vai ter um prejuízo muito grande na próxima eleição. Então, ela precisa cativar um eleitorado agora para não se prejudicar na próxima eleição. E só para arrematar a feira, e só um adendo Zé Neto também, ele escolheu um empresário agora como vice dele, né? Para dar um aceno, para dar um aceno aí. O radical, né? Para dar um aceno para uma área mais empresarial da cidade. Foi o que a Olívia fez aqui em Salvador, né? Tentou fazer, né? Com o PP. Olívia tentou fazer uma aliança com o Niltinho, acabou não dando certo. Não deu certo aqui em Salvador. E aí aliou com o Joca Soares. E outra coisa, só para a gente arrematar a feira, que eu estou tentando arrematar a feira já tem 3 vezes aqui, a gente não consegue, porque senão a gente não vai dar tempo a gente falar com propriedade de Conquista. Vocês já perceberam como Feira de Santana está com a zica por cima, assim, no quesito Assembleia Legislativa da Bahia? Esse ano já foram 2 deputados de Feira de Santana caçados, Pastor Tom e Targino Machado agora, Geilson, que foi deputado 2 vezes, não conseguiu se reeleger, mas tem chance com a queda de Targino de voltar para a Assembleia. A mesma coisa acontece com o candidato se houver anulação dos votos. Como é o nome dele? Ângelo Almeida pode subir. Ângelo Almeida pode subir na coligação. Então, tem um mistério aí envolvendo essas cadeiras de Feira de Santana na Assembleia, como também Conquista sempre teve cadeiras cativas. Nós temos aí Fabrício Falcão, do PCdoB, que tem terreno lá em Feira de Santana, ou em Conquista. Nós temos Zé Raimundo, que vai ser o candidato do PT lá em Conquista. Nós temos também Marcel Moraes, que faz um aceno com Conquista, quis dizer que ia ser candidato em Conquista, mas acabou entrando areia. Jogou para a plateia, né? Jogou para a plateia, entrou areia nesse caminhão. E também a gente já teve Erzen Guzmão, que é o atual prefeito. Antes de ser prefeito, ele foi deputado estadual e agora é candidato. Só no arrematar aqui, nós temos em Conquista o candidato Cabo Erling, ele é do PSL. Nós temos também lá Davi Salomão, que é do PRTB, que se vale... Polêmico. É polemicíssimo, polêmico até demais. Daiane Pimentel, que o diga, muito amigos. Erzen Guzmão, que é o candidato do MDB, que vai tentar a reeleição. Eu acho que vai ser muito difícil a reeleição de Erzen lá em Conquista, pelas fontes que eu conversei. Erzen está um pouco desgastado, a sua gestão está um pouco desgastada, e isso só beneficia o PT, que tradicionalmente o PT sempre teve Conquista como seu território, e foi que lá o cacique petista é Guilherme Menezes, e Erzen conseguiu romper esse poderio petista lá em Conquista, e agora vem Zé Raimundo. Nós temos também lá a Maristela Novaes do PSOL, o professor Ferdinand, ele que é do PSOL... Não, eu errei. A Maristela, ela é da Rede, e o professor Ferdinando do PSOL. Romilson Filho, ele é candidato pelo PP, e Zé Raimundo, PT, como eu já disse. Então, esses são os candidatos de Conquista. Então, rapidamente, aí eu falei que o tempo seria mais para a feira mesmo, dada a pujança de feira. Mas, assim, o que é que vocês estão percebendo lá de Conquista? O que é que vocês têm analisado o cenário das pesquisas que nós já tivemos, inclusive o Jornal à Tarde também, com essa série de pesquisas interioranas?
mostra a liderança de Zé Raimundo, mas que não está assim, com essa folga toda, mas está na frente de Ezen. Brinco, seu comentário. Você bem falou bem, né? Ezen Guzmão vive um momento de alta impopularidade na cidade e ele está atirando para todos os lados. Inclusive, algumas semanas levou para a cidade, né, com toda a pompa e circunstância, Roberto Jefferson, Sim. Do PTB, né? O Roberto Jefferson foi recebido no aeroporto de Conquista como se fosse uma celebridade internacional, com direito à imprensa lá cobrindo, né, altas cinegrafistas, fotos e tudo mais. Então, Ezen aí tá acendendo uma vela também para Bolsonaro e uma vela para a Semineto também, que o DEM faz parte da base, né, lá em Conquista, mas a Semineto ainda não fez um aceno mais claro a Ezen Guzmão, ainda tá uma coisa meio velada lá. E o Zé Raimundo é apoiado, né, pelo governador Rui Costa, alinhado com o governador Rui Costa, aparece, né, com uma ligeira vantagem nas pesquisas eleitorais na cidade. E também, a terceira via, nesse caso, seria também o Davi Salomão, do PRTB, partido do vice-presidente Hamilton Mourão, que aparece com 9%. Davi Salomão é uma figura carimbada, né, quem cobre política lá em Vitória da Conquista tem acompanhado as declarações bastante polêmicas do Davi Salomão. Ele não tem papas na língua mesmo, ele chama o prefeito, né, de ladrão para baixo, entendeu? E ele está aí se viabilizando. Verdade. Então, eu acho que caminha também para o segundo turno, e Ezen Guzmão vai ter que penar muito ainda, vai ter que ralar muito para conseguir vencer. Até porque o governador Rui Costa ele tem a máquina na mão, né? Então, ele pode ajudar aí Zé Raimundo nesse sentido a se viabilizar. Beleza. Eliezer, seu rápido comentário sobre Conquista, rapidinho, porque o nosso tempo já está se esgotando. Conquista e Feira têm situações semelhantes, né? Por exemplo, em Feira, o PT nunca governou e a base de Zé Ronaldo governa a cidade por 20 anos. Em Conquista, o PT governou por 20 anos e teve o ciclo interrompido com a eleição de Guzmão em 2016. E agora o cenário de Conquista ainda tem o fator nacional, como o Brinco falou, por exemplo, ele traz a figura de Roberto Jefferson, com esse alinhamento com Bolsonaro, para fazer um contraponto. Então, o PT lá está ciente que, apesar da vantagem, a disputa na reta final vai ter ali aquela aproximação de faces entre Ezen e Bolsonaro, Roberto Jefferson. Então, esse fator vai ser considerado importante. Tanto sim que o PCdoB de Fabrício Falcão, que você falou no início, sempre colocou candidatura lá. E dessa vez não colocou candidatura solo e indicou a vice, que era, se não me engano, acho que era Luciana, alguma coisa, que era assessora de Fabrício Falcão e virou vice de Zé Raimundo. Ou seja, são dois partidos de esquerda se alinhando, sabendo da real dificuldade que podem ter mais adiante. Então, esse aspecto é importante para pontuar, que embora a gestão de Ezen esteja um pouco balançada, hoje eu até assisti um pouco do programa de Zé Raimundo e de Ezen também, lá em Conquista, e Zé Raimundo começa a propaganda dele falando o seguinte, com depoimentos de pessoas que estão se dizendo arrependidas de terem votado em Ezen Guzmão. Então, é uma narrativa de uma gestão de apenas 4 anos, o PT passou 20, de tentar desqualificar a primeira gestão de Ezen, e, ao mesmo tempo, eles estão cientes que haverá, sim, um debate nacional em Conquista. Então, vai ser aquela mesma narrativa e ele já tem feito isso, o próprio Zé Raimundo, né? Com o governador, que chama de Rui Correria, a correria vai ser dobrada em Conquista. Sim. Aquele alinhamento, como tentaram fazer em Salvador em 2012, não funcionou, quando o prefeito está alinhado ao governador, as coisas fluem mais rapidamente. A gente não sabe se isso vai colar. Vamos ver o que é que vai prevalecer, se vai ser o alinhamento com o governo estadual ou se vai ser esse discurso nacional que vai vencer a disputa em Conquista. Luiz, você tem 1 minuto para resumir seu cenário de Vitória da Conquista, porque você já ganhou tempo demais falando de Feira. Um comentário rápido, uma provocação assim que muitos analistas fazem de que grande parte do eleitorado de Lula, há um tempo atrás, hoje eleitorado de Bolsonaro, né? Então, em Feira, você tem uma tradição petista muito grande, mas, ao mesmo tempo, entre as 4 maiores cidades, segundo a pesquisa do À Tarde, a gestão de Bolsonaro foi a mais bem avaliada lá. Então, eu acho que esse ainda está incerto.
né? Um tempo atrás chegou a namorar, falou que não era muito fã assim, do bolsonarismo, mas não teve jeito, chegou a eleição, ele puxou de volta, e acho que é uma cidade muito importante para o partido, né, para o MDB, né? Aqui na Bahia, assim como o Couber lá, vai tentar se garantir, essa também vai tentar garantir, é importante para a sobrevivência do partido, né, para a relevância do partido, enfim, está no executivo. Mas lá acho que está bem acirrado. E só para destacar, mesmo sendo governado por petistas, já teve eleições do PT perder a eleição para presidente da República lá dentro de Conquista. Então, esse negócio do nacional lá tem um certo aceno. Minha gente, estamos encerrando o nosso Fato e Opinião. Agradecer aos meninos, desde já, pela disponibilidade de estarmos aqui sempre juntos, debatendo sobre os cenários políticos. E a gente volta na próxima edição com muito mais informação para você, muito mais análise sobre as eleições 2020. BNews é o site que mais cresce na Bahia. Você acessa www.bnews.com.br e fica por dentro de tudo. Forte abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, minha gente. Valeu. Tchau.